Quero chamar aqui o nosso amigo André Ricardo. Andrezão, fala quem você é, há quanto tempo você está no setor, a empresa que vocês representam, o que é que vocês fazem. A plateia é sua. Maravilha. César, muito obrigado. Bom, apoio demais aí o projeto. Já apoiávamos projetos anteriores com vocês, porque a gente acredita demais que o gestor de frota, o trabalho que vocês fazem com eles é fantástico, não tem nem o que dizer. Algumas pessoas até já conhecem. Meu nome é André Ricardo, tá? Eu estou no mercado de locação de veículos há 16 anos. Trabalhei em várias empresas aí bem conhecidas no mercado. Já montamos a operação do zero, até de carros premium, bastante interessantes aí. Vendemos essa operação, e aí quando eu saí da última operação que eu estava, veio um sonho, né? E aí, falando de sonho, né, César, que a gente tem a intenção e o trabalho de transformar as locadoras num trabalho mais profissional, pensando no condutor, no usuário do carro, Legal. no gestor da frota. E aí a gente decidiu, né, eu comecei por mim, mas hoje é uma empresa, né, que é a Solution for Fleet, que é a primeira empresa no mundo que faz gestão de locadoras de veículos, né? Então, a gente hoje trouxe para esse mercado, né? E a gente tem lá o Solution News, né? Um dia eu vou te convidar para a gente participar lá também, que a ideia também é trazer conteúdo. Óbvio que vocês têm um repertório muito maior de informações e um mercado muito maior, mas o que é interessante? A ideia é como é que a gente podia ser útil em várias locadoras, né? Porque existe muita mudança de cliente de locadora, por serviço, ou por não formatar bem um produto, ou por não avaliar bem a necessidade do gestor da frota, ou de uma frota corporativa, ou principalmente executiva. Então, a ideia aí nasceu a Solution for Fleet, né? Então, a gente tem tudo o que uma locadora precisa no mesmo lugar. A gente consegue montar hoje operações, para você ter uma ideia, César, para grupos funcionários, por exemplo, onde ele vai ter um administrativo, um comercial, e toda a operação é feita aqui dentro. Sim. Porque a gente já trabalhou com carros de 40 mil até 750 mil de tabela, né? Até a gente já atendeu alguns carros aí da turma que está aí nos assistindo, né? Então, acho que o mais importante para a gente colocar é que o nosso sonho realmente é atender gente. Porque o carro já tem processo, né? O carro já tem processo. Ele já tem o processo com a oficina, ele já tem um processo de prazo, de tempo, de quilometragem, né? Já tem a telemetria que você colocou bem, que pode ajudar com informações de dados. Então, existe processo. Aí a gente decidiu juntar tudo isso num lugar só para facilitar a vida e fazer com que todas as locadoras, dependendo do tamanho, elas possam competir e trazer o melhor para os clientes, né? Então, falando um pouquinho rapidinho sobre a nossa empresa, né? Esse mercado está crescendo muito. A gente já está em 1,5 milhão de carros, sem contar primeiro e segundo KNAI de locadoras, carros alugados, e em 23 mil locadoras, primeiro e segundo KNAI. Porque muita gente acha que tem 5, 10, 20 locadoras no Brasil, são muitas, né? E a maioria delas, como não tinha sistema, não tinha gestão, a gente desenhou o primeiro sistema de precificação todo integrado, né? Está integrando agora com a alta variária FGV para dar o residual do carro, para que a locadora tenha segurança na precificação que ela está fazendo, para que ela possa atender bem seu cliente, porque ela formou direito o preço, e ela possa atender com qualidade quem merece. Que no final é o usuário final, é o condutor do carro lá, né? É isso. Então, para começar a falar rapidamente sobre a empresa, né? Mas a gente apoia o Fleet Mobility Brasil e a gente está junto, porque a gente acredita nessa transformação de mercado. E esse mercado, só para finalizar, a gente já fez uma projeção e apresentou o ano passado, esse mercado deve, em 20 anos, crescer 10 vezes, né? Então, nós estamos falando de um mercado que é muito grande, né? Então, existe essa transformação, né? Então, não existe modelo ideal, mas tem frota própria, tem frota alugada, tem pessoa física que compra, que aluga, e aí nós vamos falar um pouquinho de tudo isso aí. Legal. Sabe que você está falando numa coisa que eu queria aproveitar? A gente tem 14 embaixadores dentro da Fleet Mobility Brasil, que são caras high level, são pessoas que dentro de todos esses anos dentro da gestão, eles conseguiram, dentro das corporações que eles estão, gerar resultados muito grandes, né? Então, eles são referências, tudo tal. Entre eles, o Vitão, que daqui a pouco já está até aí com a gente e tudo, PG, e ele disse o seguinte, ele falou que tem 10 mil, olha a sacada dele, né? Que é a pergunta que ele pediu para fazer para você. Existem 10 mil locadoras. Como você falou, não tem 4, 5 locadoras no Brasil. 10 mil locadoras. Nós estamos falando de 1 milhão de veículos, como você falou, tudo tal. E a pergunta dele era exatamente isso. Esse mercado ainda tem
caminho, tem como crescer, número um. A outra coisa que ele falou é que essa entrada das montadoras e das próprias concessionárias atuando como locadoras. Como é que você vê esse mercado? Isso já é um sintoma de transformação? Como é que é isso? Se você olhar a Europa e os Estados Unidos, né, César, há muitos anos, você vai para os Estados Unidos, hoje você não compra carro, né? Você faz um leasing operacional, que é um financiamento por serviço, que no Brasil o modelo mais parecido é o aluguel, né? Que é o financiamento por serviço, aonde você paga uma parcela no carro, você usa ele 2 anos e troca de carro. Então lá, dificilmente alguém vende carro, e quando vende é mais caro do que vender o leasing operacional, né? O leasing que entrega o serviço. Então, isso é muito comum. Na Europa, as locadoras já atuam desde 1946, é o dado da mais antiga, que ainda é atual, que eu trabalhei nela, que é a LD Automotive, por exemplo. Então, é bem antigo esse processo, né? E se você olhar, tem países da Europa que 80% dos carros são alugados, né, contando pessoa física e jurídica, e alguns 60%, e os Estados Unidos 50%. Então, hoje, no Brasil, até para a gente falar do que ele falou de potencial de crescimento, né? Frota corporativa no Brasil, empresas, não importa se é de um carro a 50 mil, não importa o tamanho. São 10 milhões de carros. Desses 10 milhões de carros, mais ou menos 600 mil só estão alugados nas empresas. Porque a gente ainda tem muito na cabeça a questão de posse, de propriedade, posse, em vez de uso, né? Então, normal, faz parte. Segunda coisa, pessoa física, modelo de assinatura, né? Eu mesmo assino 2 carros lá, pago por mês, pago no cartão, me dá milhas, combustível e pedágio. Basicamente é isso, tá? Estacionamento. Então, o resto eu não me preocupo mais nada. Isso vai transformar naquela facilidade, né? E aí eu vou ir para a montadora agora e para a concessionária, né? Para tentar amarrar um pouquinho dessa onda. Lá fora, a montadora já aluga carro no modelo de leasing operacional há muitos anos. E lá fora a locadora tradicional concorre com a montadora, certo? Alguns grupos de concessionária lá também têm locadora. E aqui no Brasil esse movimento está acontecendo, então a gente já fechou com uma associação, né? Para fazer esse trabalho no mercado. Então nós estamos transformando várias concessionárias em locadora. Estamos para entrar em outras associações. Estamos negociando com algumas montadoras que já têm locadora, ou que estão montando, porque tem uma parte do processo que a gente pode ajudar, né? Fazendo com que clientes nossos, por exemplo, que tem 1.000 carros, 1.000, quer dizer, nem 1.000 ainda, vai fazer 1.000, ele já consiga competir com uma grande locadora, com preço igual ou menor, porque a gente diminuiu muito o custo estrutural, a gente desenhou produtos financeiros, fazendo com que eles também consigam entrar no jogo. Então, qual que é a ideia? Quando a montadora ela fala, vou alugar, que foi o que aconteceu lá atrás na Europa e nos Estados Unidos, que lá é o leasing operacional, o mercado fez assim, foi todo mundo para aluguel. Por quê? Porque para a fábrica é mais rentável, para a concessionária é mais rentável, e para o cliente ele economiza dinheiro. Não importa se é pessoa física ou jurídica. É o melhor modelo? Não, na verdade vai ser o melhor modelo para alguém que acredite nesse negócio. Tem situações ruins, por exemplo, puxa, eu estou no final da minha carreira, né, tenho lá uma idade. Eu já sei que minha receita pessoal vai diminuir. Não é um bom momento para alugar, porque você vai estar mais limitado em pagar parcelas. Tanto é que a pessoa mais velha dificilmente compra carro para longo prazo, né? Não financia 5 anos. Outra coisa, minha empresa ela depende da análise do balanço de ser no formato de compra. Então, para ele é melhor compra, não tenha dúvida. Então, não tem melhor para a pessoa ou para a empresa, né? Mas é isso, então o mercado vai aquecer muito, tá? Pessoa física, último dado, não dá hoje, mas nem de perto 30 mil pessoas de carro alugado, e nós estamos falando de 30 milhões de pessoas que têm carro. Então, é só para falar que tem muito mercado para muita empresa no Brasil. Mas a gente vai falar de muito interessante. Fez sentido? Não, fez sentido. Inclusive, uma das perguntas era essa, né? Se essa história de você assinatura, se ela era uma modalidade meio que modinha, ou se não, isso é de fato algo que a gente vai ver e ouvir com muita frequência. Ou não, ele vai ser só de um pequeno nicho. Quer dizer, você já um pouco falou sobre isso, mas respondendo especificamente sobre isso, na tua cabeça,
olhando para o Brasil como ele é e como ele se comporta, vai haver essa mudança de comportamento ou aumentar essa mudança e uma procura pela assinatura? Sim, vai mudar, mas obviamente isso é uma coisa de longo prazo, tá, César? Então, assim, ela começa normalmente na classe mais alta, porque você ainda tem carros que são feitos em escala, que ainda o custo mensal ainda é um pouco alto, né? Você já tem parcelas do mercado a partir de R$ 1.000, vai, de aluguel. Você lembrando que você não tem que pagar IPVA, manutenção, seguro, você já tem tudo pronto. Então, é popular, mas não é tão popular. Tem gente que ganha R$ 1.500 por mês, ele não consegue pagar essa parcela, né? Então, obviamente, primeiro você atinge público A, B e C, e indo um pouco para o D. Né? Se existe ainda essa divisão, né? Pensando financeiramente. Por que eu estou falando isso também? E a questão é conceito. Porque quem já morou fora do Brasil, ele já prefere esse modelo porque ele já fazia nos outros países. Então, ele já tem a cultura, o hábito de fazer isso, né? Mas a pergunta que me vem na cabeça, que talvez seja de alguma das pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Mais de 500 pessoas. Quando a gente fala que o modelo ele funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que pelo volume de carros que os Estados Unidos fabrica, e nós estamos falando de lugares onde tem matrizes, né? E os carros e as fábricas que nós temos aqui no Brasil não são matrizes, enfim. Será que esse preço do carro lá, final, tudo isso colabora para que a modalidade seja mais fácil de ser aceita lá do que no Brasil, onde o custo do Brasil é muito caro, né? Os impostos diretos e indiretos são muito caros, e isso eleva demais o preço do carro. E aí, como você já falou, né? De toda e qualquer forma, seja para comprar ou seja para alugar, você já se distancia de uma grande camada da população que não vai ter acesso a carro porque ele não tem dinheiro. Né? Mesmo os que têm dinheiro, né, hoje ele paga caro por um carro. Você acha que essa diferença de acesso ao veículo por uma questão de valor, comparado com os outros países e o Brasil, isso na hora da conta complica? Complica, porque o que acontece, né? Um exemplo de um Corolla, vai? Estados Unidos ele custa mais ou menos $17.000, né? Aqui ele custa mais ou menos R$ 100.000, vamos arredondar. Só que lá a proporção da parcela de um leasing operacional é proporcional ao carro. Então se ele tiver um Corolla, ele tem uma parcela, se ele tiver uma Porsche, ele tem outra parcela. A mesma coisa acontece aqui. Então se você pegar em proporção do valor do carro, a proporção é a mesma. Muito próximo disso, tá? Eu estou no mercado desde 2004, 16 anos, como eu falei no começo. O carro barato, o carro de entrada, vamos pegar um carro, que na época era um Palio, sei lá, por exemplo, né? Ele custava 20 mil, mais ou menos, né, de tabela. Hoje, esse mesmo carro, se ele existisse, agora ele saiu de linha, mas comparando a pouco tempo atrás, ele era 40. Então, o carro aumentou 20 mil, certo? Um carro barato. Dobrou o aluguel desses 16 anos, aumentou o preço, dobrou o preço. O aluguel hoje é igual ou menor do que 16 anos atrás. Então, na verdade, democratiza o uso do carro, né? É que ainda é uma questão de entendimento de que no final você tem o carro. E aquilo vira um patrimônio, sabendo que o carro você tirou da concessionária e perdeu o valor. Né? Ele perde lá 15%, 20%. Só de tirar, você saiu da rua, acabou, né? Você já perdeu dinheiro. Né? Isso na maioria dos modelos, né? Carros que não perdem muito são carros muito específicos. Por exemplo, uma Porsche, você tem carros mais selecionados, que tem menos giro. Cara, mas você falou um negócio aí agora que eu acho que o pessoal aqui vai concordar. Você estava falando e me veio na cabeça. É verdade, cara. Eu lembro que há um tempo atrás, você falava de locar um carro, era caro alugar um carro. Hoje, o valor de diária de um carro, e principalmente se você não for alocar ele por dia, mas se você for alocar ele para 30 dias, por exemplo, né, você divide pelos dias, esses 30 dias, o valor de uma locação hoje é muito mais acessível do que já foi no passado. Né? Então, e o preço do carro dobrou. O que você falou aí agora, assim, acho que acendeu a luz na minha cabeça, como acendeu na de um monte de gente. E é verdade. Sim. O preço do carro dobrou, mas o valor de locação está mais acessível, o que torna a modalidade financeiramente mais legal. E quanto mais tempo se aluga, César, períodos maiores, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a parcela cai no aluguel.
Né? Vou contar Então, vou contar uma coisa para você que alguns dos amigos que estão aqui nos assistindo, que nos assistem sempre, alguns já sabem, e os que não sabem eu vou falar. O meu filho, Enzo, ele fez 18 anos, aí teve toda essa questão da pandemia, o caramba tal. Ele está no processo lá da carteira de habilitação dele. Mas o primeiro carro dele vai ser um carro por assinatura. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do carro que eu iria despender para comprar o carro, eu vou colocar esse dinheiro numa aplicação e eu vou fazer essa conta, sabe? E aí o carro dele vai ser um carro de assinatura talvez por 2 anos, alguma coisa assim. E eu vou fazer essa... E eu tenho me dedicado muito a procurar na internet, né? Vídeos e filmes que tratem desse assunto e tal. E, ó, quando não ganha razoavelmente bem, dependendo do modelo do carro, você sempre vai ganhar. Às vezes dá até um empate técnico. Mas só de você não ter dor de cabeça, só de você conseguir se desfazer do carro fácil, quer dizer, só de você não ter todo aquele problema de emplacar seguro, licenciamento, manutenção do carro, revisão e daí por diante, isso por si só já também vale bastante a pena, né? E o primeiro carro dele vai ser assim que tudo isso se ajeitar, né? Bom, não tem nenhum problema eu falar isso aqui. Com quem eu estou tratando para fazer isso vai ser com a galera da Movida. A gente já tem falando bastante sobre isso, tudo tal. E vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Até porque, como a gente fala muito sobre isso, e quem me conhece aqui já está acostumado, eu gosto de falar de algo que eu compre. Eu gosto de falar de algo que eu experimente. Eu sou piloto de teste. Então, como todas as contas eu sei que eu não vou perder, se eu vou ganhar é uma outra história, mas eu sei que eu não vou perder, eu vou experimentar. Para eu poder daqui falar para o pessoal o que é que está acontecendo, qual foi o resultado, entendeu? Perfeito. Isso falando de um carro, né? Quando a gente fala de uma frota um pouco maior, as vantagens aumentam, né, André? Aumentam. Então, eu vou fazer um paralelo, tá? Aproveitando o teu gancho aí, né? Eu alugo ainda da Movida, né? Eu fui porque eu estava lá, né? Foi quando a gente vendeu a operação do Eurobike para a Movida. E eu aluguei 2 carros, fiz questão de falar com eles que eu ia alugar lá, porque eu tinha que ser exemplo daquilo que eu fazia. Tão simples quanto isso, né? Então, até que a gente acabou desenhando ali um pouco do premium de pessoa física lá, e agora eles têm um produto definido, né? Então, um abraço a todos lá também, que a gente conhece bem aí. O que é importante, né? Vamos falar de pessoa física, eu vou resumir muito rápido e vou para a empresa. Tá. Pessoa física, gente, avaliem a conta. E aí, quem precisar de conta, depois um dia, se quiser, a gente manda material para a Fitmobility para poder fazer uma avaliação, para fazer esse comparativo no pessoa física e no jurídico. E no físico, avalia pagar à vista e pagar financiado. Tá? É importante você ter essas variações. E colocar os serviços necessários. Né? Ali você vai ter uma conta. Quando é uma empresa, ela já tem algumas diferenças ali. Né? Primeiro, se for carros de operação, portanto, carros de vendas, carros de manutenção, carros que estão em campo, e a lei até, eu sou contador, a lei fala o seguinte: se o carro movimentar a economia da empresa, então, teoricamente, até um presidente que viaja deveria ter esse benefício, ele pode deduzir alguns impostos. Então, dependendo da estrutura da empresa, se ela é lucro real, que a maioria de quem está nos vendo são empresas maiores, ela pode deduzir PIS e COFINS ou imposto de renda e contribuição social. Ou tudo. Então, depende muito de como o financeiro deles vai avaliar esse processo. Então, de forma simples, ou ele vai reduzir 9,25% daquele valor, vai poder deduzir, né, se ele estiver em momento de lucro, ou até 34% que é imposto de renda e contribuição social. E dependendo do formato, tudo, dá 43,25%. Então, é bem significativa a dedução. Né? Então, isso é uma coisa que a empresa tem que olhar. Outra coisa que você falou muito bem: o quanto dá de trabalho ativar uma frota, desativar uma frota. E eu acho que aí que é legal. O gestor de frota, na minha visão, eu sempre apoiei desde o Instituto Pará e tudo mais que a gente vem vendo isso daí, é a transformação que vocês fizeram, que é fenomenal, de pegar o gestor de frota e fazer ele um gestor mesmo, e não uma operação. Não ele ser um operacional, não desrespeitando ninguém do operacional, pelo amor de Deus. Mas é que realmente ele tem que ter dados, ele tem que ter análises, ele tem que participar junto com o financeiro dele lá, com o RH dele lá, para poder avaliar esse tipo de formato, para que ele apresente isso para trazer mais economia para a empresa e muitas vezes melhorando o carro do usuário final dele. Né? Então, esse é o primeiro ponto.
Você pegar uma frota executiva, provavelmente ele não vai poder deduzir tudo isso aí, ou vai deduzir nada, porque se entende que é um carro de benefício, certo? Só que tem um ponto que você falou. Imagina o seguinte, a gente já chegou lá atrás a levar 23 carros dentro de uma planta para mostrar para ele todos os carros executivos, para que cada executivo pudesse escolher um carro, para que a gente pudesse chegar nos targets necessários e os carros que não entravam mais na verba de compra entraram pela locação. Então, esse é um outro modelo que dá para você fazer uma análise para cada empresa dessa mudança cultural. O papel do gestor nessa hora é muito importante, porque ele vai avaliar o serviço dessa empresa ou dessa, se formar de uma locadora. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Algumas empresas não mudam porque elas são obrigadas a ter ativos, é necessidade, e outras porque o modelo que ela é analisada, ela depende no seu balanço de também ter ativos. Então, uma é porque ela precisa, porque senão ela não tem lastro. Então, por exemplo, empresas de tecnologia, muitas vezes precisam ter algum lastro físico, hoje não precisa mais, mas no passado precisou, ou porque ela é analisada em seu balanço mundial ou brasileiro por uma questão dos seus ativos. Né? Então, aí senão a gente vai longe, mas resumindo, então, por isso que eu falo, não é modelo perfeito para todo mundo. Né? A locação ela é boa, ela vai crescer muito, não tenho dúvida nenhuma, mas ela nunca vai atender a todos, como também o próprio não atende, como o Uber não atende, como o táxi não atende, e assim vai. Tá? Não, mas o que eu estou achando legal, que tudo que você está falando aí, que para mim está sendo uma aula, obrigado, né? É que assim, às vezes a gente discute muito essa questão, né? O que é melhor? E a gente, lógico, embora a gente muitas vezes tenha dito que depende, você está trazendo aí uma série de informações que transcendem a história de querer ou não querer. Matemática e financeiramente, para alguns, vai ter que ser própria, por questões que você acabou de comentar, que nada tem a ver só com a manutenção, com a preocupação, com o se dedicar a uma gestão de frotas. Tem a ver com balancete, que é uma outra história. Então, quer dizer, transcende a coisa. Não monopolizando o nosso caso, mas você falou um negócio agora, e essa é uma pergunta que eu vou fazer para você, que me veio. Muita gente que está nos assistindo aqui agora, talvez tenha saído de uma modalidade onde trabalha para uma empresa, mas como ME. Ele não trabalha mais como CLT. Então eu vou falar do meu caso. Eu tenho uma ME. Eu estava dizendo que eu quero comprar um carro para o Enzo, eu quero, né, disponibilizar um carro para ele, mas até agora, na minha cabeça, eu ia fazer isso como pessoa física. Se eu fizesse como ME, eu poderia fazer e poderia ser melhor? Não, fazer você pode, é que na ME você não vai ter as deduções fiscais, né? Tá. Porque a sua empresa ela vai estar trabalhando por lucro presumido ou ela vai estar trabalhando no Simples Nacional, né? Então, aí provavelmente, pensando em tributos, né, em pagar menos imposto, não. Agora, pensando que você quer gerar despesa e separar a sua vida pessoal da sua empresa, para que a empresa ande com as próprias pernas, que é um modelo mais ideal, né? Sim, aí seria ideal. Agora, independente disso, a negociação com pessoa física, ela normalmente é um pouquinho mais cara do que a jurídica e, obviamente, com escala muito mais barato e assim vai, né? Mas saiba, independente disso, tem que ser aquilo que acredita. Né? Então, partindo do pressuposto que, assim, acreditei, eu gosto do modelo. Tem uma vantagem no pessoa física também. Se você pagar, muitas das empresas cobram no cartão de crédito. Então, eu mesmo já peguei um monte de milhas, já troquei um monte de coisa para minha família, meus filhos já ganharam um monte de presente e tudo no cartão de crédito, né? Então, tem outro lado aí. Esse celular que eu tô falando aqui... Eu fico olhando como eu sou amador, rapaz. Como eu sou amador. Olha, já vai no cartão de crédito, já ganha milhas no cartão de crédito. Que top, que top. Bom, o que nós estamos falando aqui, galera? Lógico que a gente fala com grandes corporações, né? Mas às vezes o modelo, quando ele se encaixa para uma coisa pequena, o que dirá para algo maior, né? Que tem uma capacidade de negociação muito melhor, né? Você tem algum case, André? Porque a gente gosta muito aqui da live, explicando, eu sei que você acompanha a gente, porque a gente Sim. gosta muito do como, né? Olha, como eu faço isso e um exemplo de algum resultado. Claro que se você não puder falar o nome da empresa, não tem problema.
Mas algum case é onde, ó, chegamos numa empresa, fizemos a operação assim, era assado, e que resultado isso gerou? Como que era a Legal. empresa? Para a galera aqui, de repente, se reconhecer, cara, está falando comigo, é uma operação muito parecida com a minha. E eu estava fazendo Perfeito. assim, fazendo assado, qual foi os ganhos, qual foi o resultado? Perfeito, boa. Então, assim, tem duas coisas legais. Vamos pensar uma no física, a mesma coisa, tá? Ah, Então, vou falar rapidinho, como pessoa, porque imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, são 1.000 funcionários. Você imagina que legal se uma locadora vai no seu RH bate lá, que você fechou o carro alugado para a empresa, e eles falam, ó, todo funcionário vai ter um desconto sobre a tabela nossa de aluguel. Ó, fica a dica aí para as locadoras, hein? Não devia estar até cobrando. Por quê? Porque todo mundo teria um benefício. Porque todo mundo teria um benefício, você entendeu? Então, isso eu fiz já em algumas locadoras. E clientes nossos de locadora, o que eles fizeram para o cliente? Eles conseguiram dimensionar de uma certa forma, customizar isso para ele. Qual que é a vantagem? Para a locadora e para o cliente, tá? Quando ele consegue chegar nesse nível, que eu acho que é legal. A locadora consegue atender com mais qualidade o cliente e o cliente consegue se sentir confortável porque ele conseguiu fazer uma gestão mais adequada para ele. E aí, o que dá o resultado? Primeiro, o resultado de relacionamento. Relacionamento melhora muito. Porque as pessoas estão ouvidas e as pessoas querem ser ouvidas. Segundo ponto as empresas, quando elas chegam nesse tipo de relacionamento, óbvio que preço é importante e tudo mais que a gente conhece, ela vai conseguir entregar o melhor para o outro. E não simplesmente o mais barato. Porque isso é uma coisa que é importante o gestor até colocar isso, né? Os cases que eu aluguei de carro, então vou falar quando eu estava na locadora. Por que alguns cases deram certo? Porque a gente entendeu a dor do cliente, a gente trouxe para ele uma modelagem que estava mais adequada ao tipo de negócio, né, dele, especificamente, e principalmente a gente ouviu tanto do gestor da frota, mas do financeiro, mas da RH, porque o gestor é um bom canal, é um dos melhores canais, mas se ele não tiver uma tríade financeiro e com RH ali para poder desenhar um formato que seja mais aderente, porque às vezes no carro você gasta um pouquinho mais de aluguel, só que no todo, o TCO lá, que todo mundo fala, o custo da propriedade, você gasta menos. Você pegou um carro mais eficiente, você pegou um carro mais seguro, você pensou no seu usuário, e assim a sinistralidade diminui. Você tem outros ganhos colaterais que não necessariamente advêm do preço do aluguel. Porque alguém realmente te ouviu, né? Então, isso acho que é a primeira coisa que é importante, né? Acho que a gente pode até falar que na época a gente teve um bom reconhecimento do mercado, porque a gente atendia carro executivo e a gente tentava dimensionar o que ele precisava e sempre tentando dar um upgrade no que dava, né? Obviamente. Então, esse cuidado tem que ter. Agora, falando de resultado, dinheiro, né? Normalmente, quando se faz um bom bid, quer dizer, uma boa solicitação de cotação a mercado, quanto mais claro esse bid for e quanto mais especificar essas faixas de carro, porque é muito diferente um carro executivo e muito diferente do carro operacional. E não adianta tentar pensar só no pacote total, porque às vezes o que é executivo precisa de um atendimento diferenciado. Por isso que muita empresa compra mais a frota executiva do que aluga. Por causa dessa dedicação de atendimento, entendeu? Então, isso é uma outra coisa, né? Então, busquem achar um pouco melhor esse nicho, que cresce a cada ano, né, também. Então, eu não sei se foi muito claro, porque eu não quis usar dinheiro especificamente, mas eu quis usar exemplos de que o resultado final é maior, mesmo às vezes pagando um pouquinho mais caro. Parece estranho, mas é verdadeiro. Não, para isso tem lá o TCO, né? Para ensinar a gente a não fazer conta de padeiro, né? Tem gente que gosta de fazer conta simples. Se você fizer uma conta colocando tudo, né? A coisa muda de figura. Eu me lembro de um processo que eu participei, onde a gente escolheu, era uma frota, tinha 400 carros, e aí tinha o carro que a gente sugeriu, ele dava, na compra inicial, dava R$800 mil de economia, entre escolher um e escolher outro. Só que durante o uso do carro, 3 anos, 100 mil quilômetros, como um fazia 7 quilômetros com litro de etanol e o outro fazia 10, que era o mais caro, em vez de ele economizar R$800 mil, que era o que ele estava economizando ali na hora, ele estava perdendo 2,2 milhões no final da operação, por conta de 3% de consumo
a mais de combustível, né? Olha só, a Mariana participa, ela manda coraçãozinho aqui, ela é uma fofa. Ela diz o seguinte, ó, deixa eu ler direitinho. Essa parte é muito importante, mas que a parte econômica é atender bem o cliente. Na minha opinião, né, na opinião da Mar, os processos ainda são falhos, né? Você sabe que, como a gente joga live com uma certa antecedência, a gente divulga a live com uma certa antecedência, também foi recorrente entre os embaixadores, tudo tal, né? E a galera, ó, eles vão falar sobre isso, tudo tal. É muito burocrático, né? Tem muita empresa, que eu acho que é isso que a Mar também está falando aqui, a Mariana, de que ainda está naquela dou 10% de desconto, dou 5% de desconto da locadora para o cara, compra lá um carro que não tem nada a ver e vida que segue, né? Ainda, acho que por isso que você comentou, né, André, que hoje a gente está conseguindo formar uma galera de gestores que estão gestindo, que estão olhando depois da vírgula. É um mercado que tem que crescer muito, tem que amadurecer muito ainda, não? Muito, você falou bem, assim, acho que tem um ponto aí, como é que você analisa um negócio se você não tem as premissas? Porque da mesma forma que você tem que avaliar um carro e a telemetria, por exemplo, te ajuda a ter indicadores, a área de compras, por exemplo, de uma empresa, muito é cobrada pelo valor da compra. Normalmente não pelo projeto. Ela deveria ser avaliada pelo projeto, que é o que você falou. Na conta total, no projeto total, o quanto foi economizado. Né? Então, a primeira coisa é essa. Segundo, o fornecedor vai atender o que eu preciso? A gente precisa redimensionar nosso tipo de trabalho? Porque, na minha visão, óbvio que eu nem acredito que o cliente tem razão sempre. Eu acho que na maioria das vezes ele tem. Né? Mas não é sempre, porque às vezes ele não tem informação. Não é porque ele não... É só porque ele não sabe. Então, tudo bem, porque tem coisas que não são possíveis de fazer. Né? Ou pelo menos muito difíceis. E aí não dá escala. Então, assim, o que eu acho é que se as pessoas começassem a olhar o projeto como um todo, e aí conhecimento faz toda a diferença. Por isso que vocês já fazem, faz muita diferença. A gente, dentro do nosso universo aqui da Solution, que está fazendo Solution News, é trazendo esse tipo de informação, porque quanto mais informação a locadora tiver, e muito mais o gestor da frota, obviamente, e as pessoas, né, que alugam, melhor vai ser a tomada de decisão. Conhecimento vai tomada de decisão melhor. Ó, foi claro, tem aqui, ó, se eu estou entendendo, Desordem, é o nome dele, Desordem, né? Se eu estiver falando seu nome errado, você me desculpa aqui, viu, querido? Mas é o que eu estou lendo, Desordem. Ele está assim, compra, aluguel ou assinatura. Desordem. O André deu uma aula para a gente aqui, e ele, e o que ele disse, se eu estiver falando bobagem, ele vai me corrigir aqui. Cara, depende. Vai ter sempre uma operação que vai ser melhor a compra, vai ser melhor a assinatura ou vai ser melhor a locação. O que ele está dizendo, 520, né, espectadores que está aqui, é muito importante, porque, por exemplo, no seu caso, você tem certeza, supondo que eu estou falando aqui com aqueles que têm frota própria, você tem certeza que é a frota própria? Porque pode não ser, mas pode ser. Você tem certeza? Você fez todas as contas? Você avaliou todos os pontos? Você avaliou o projeto, como acabou de colocar o André Ricardo? A mesma coisa, locação ou assinatura. Então, é muito importante vocês, dentro da plataforma, ou não, mas que dentro da plataforma vocês têm muito mais segurança, vocês solicitarem ali dentro trocas de conversas com os gestores e com os fornecedores, colocando para eles o que você tem e fazendo essa consulta para entender. Porque, veja bem, repito, se fosse só escolher, eu prefiro, não é uma questão de preferência, é uma questão de conta, é uma questão de gestão. O que é melhor, preto no branco, calculadora, mas não é calculadora de mais e menos, é uma calculadora científica, para você saber se aquela operação está correta. Se aquela operação, seja de frota alugada, ou assinatura, ou de compra, se o carro que está na operação não é o que está te quebrando. Porque, às vezes, de fato, você tinha que ter uma frota de carro alugado.
Mas na hora de fechar, você pediu o carro mais barato. E você pediu o carro que está te consumindo mais combustível, você pediu o carro que está te dando mais manutenção, você pediu o carro que está te dando mais problema. Aí você vai chegar à conclusão de que locar carro não é bom negócio. Não, na tua operação, locar carro era o melhor negócio. É que você fez a escolha do carro errado para a operação que você estava fazendo. Você só pensou no preço do carro na hora e não se o carro estava ajustado à operação que você faz. Então, perfeito. Veja bem, a pergunta do Desordem aqui foi legal por esse aspecto. Gente, tem 3 modalidades. André, pode ter caso numa mesma empresa muito grande em que as 3 operações vão encaixar? De repente, vai ter um pedaço da empresa que é melhor locação, vai ter um pedaço da empresa. Ó, Marisa, deixa eu pegar a Marisa aqui. A avaliação e bonificação deveria ser por saving, tanto monetária quanto de vidas. Ó, monte de coraçãozinho aqui para Marisa. Parabéns. Não é só uma questão se o carro é barato ou não, mas se o carro tem segurança e daí por diante. André, pode ser, então, que numa empresa, para os executivos, seja assinatura, o job car, locação e uma outra. Pode acontecer, não pode? Pode acontecer, por exemplo, a frota executiva, por algumas razões eles podem analisar, como não tem algumas vantagens de imposto, ele vai lá e compra, por exemplo. Uhum. Né? Aí a frota operacional, como é muito carro, é pesado, ele precisa ter carro reserva e tudo mais, ele aluga. E pode ser que tenha uma área da empresa que ele pague um reembolso sobre o aluguel que ele faz no pessoa física. Aí. Então daria para fazer também. Então você tem todas as modelagens, obviamente cada empresa tem que analisar isso. Mas tem uma coisa que eu queria falar aqui, meu amigo César, que eu acho que é importante. Se a gente olhar o mundo, o que vem acontecendo nos últimos tempos, para ser bem objetivo, quem hoje usa Spotify, quem usa Netflix, então eram tudo ferramentas que você comprava um DVD, que você comprava um filme, que você comprava, e aí você ia entulhando sua vida de coisas que depois você tinha que descartar e nem sabia onde ia descartar. Se a gente olhar essa tendência, é muito provável, e como é muito eficiente hoje, cada vez mais, a locadora consegue ter preço bom, porque a escala, ela compra melhor, ela tem PVA melhor, ela tem uma diferenciação de imposto. Então, provavelmente, em mais alguns anos, cada vez mais essa vantagem vai aumentar. Né? Primeiro, pela facilidade. É muito ruim você ir vender seu seminovo, quem já passou por essa experiência, porque a gente sempre acha que ele vale mais do que vale. Né? O brasileiro, ele se apega nos detalhes. Né? Eu, graças a Deus, sempre foi o contrário. Né? Eu financiava carro, trocava por 18 meses. Eu tinha financiado 35 e me falou, você perdeu dinheiro. Eu falei, não importa, eu quero trocar de carro. Eu gosto de carro, sempre gostei de carro. Né? Então, sempre que eu podia, eu trocava, independente de ter dinheiro. Eu dava um jeito. Então, para mim, é melhor, entendeu? Porque eu posso trocar mais rápido. Mas, assim, também tem a ver com o perfil da pessoa. Se você falar de um carro com mais de 5 anos, para alugar pessoa física, já começa de empatar para ficar ruim. Porque se tem um carro mais velho, não dá para competir um carro zero com um carro de 5 anos. Não dá. Se você falar alguém que troca carro a cada 2, 3 anos, olha, eu posso te falar que em 90% dos casos vai valer a pena. Porque a locadora ela tem um desconto, ela tem PVA, ela tem um juros muito menor que qualquer um de nós. Mesmo a menor. Não dá para competir, entendeu? Então, provavelmente, com o tempo isso vai aumentando. E na empresa, a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que a montadora está entrando nesse jogo e a concessionária, até indo fechando um pouquinho os pontos que a gente abriu aí, né? Por quê? Porque ela já entendeu que para ela é melhor como empresa ter esse negócio adicional. E lá no futuro, eu imagino que o carro vai ser elétrico e ele vai ser autônomo. 10 anos, 20 anos. Não importa. Ele não vai quebrar e não vai bater. Seguro acabou, manutenção desse carro praticamente acabou, então a rede vai ter problema, a montadora vai ter problema, e aí o que você quer fazer? Ganhar aí no tempo. E as empresas no mundo que mais valem são as empresas que têm recorrência. Porque quando você vende e vem uma crise, você para de vender. Quando você já alugou para 3 anos, você só continua dando manutenção naquela carteira. Então o risco operacional para uma empresa é menor. Por isso que a locadora vale tanto. Se a gente pegar locadoras aí como Localiza, ela vale 30 vezes a unidade da empresa. É verdade. É muito. Entendeu? Então é só para colocar um cenário que é para a gente poder também olhando porque a tendência existe. Que aí independe, é mercado soberano, ele que vai ditar para a gente o que vai acontecer.
né? Cara, Essa é a grande verdade. olha só, o H_CTBA, estou segurando ele aqui, eu não estou deixando ele sair daqui, ele tá a hora subindo, eu estou baixando ele. E aí ele entra numa modalidade aqui curiosa, cara. Olha só, H, obrigado, viu? Você fez uma pergunta aqui, show de bola. Ele diz o seguinte, ó, o que dificulta muito é a burocracia, principalmente para quem transporta produtos perigosos. Ele está dizendo o seguinte, que para quem produz, para quem transporta produtos perigosos, o H está contando aqui, André, para tirar as licenças ambientais que são atreladas à placa do veículo, alguns órgãos exigem que seja frota própria. Quer dizer, aí não tem jeito mesmo, né? É aquilo que a gente falou. Qual seria o trabalho ideal? É que as locadoras entendessem que se esse é o mercado comum, se for bom, que elas entrem em contato com os órgãos reguladores e coloquem isso como uma condição adicional. Para você ver, carros da polícia já são alugados no Brasil, lá fora há muitos anos. Mas no Brasil há muito tempo já é alugado em alguns estados, carros dos políticos, carros de ambulância. Então, assim, tudo depende também de quanto esse mercado tem interesse de transformar a sua mudança, né, de fazer a sua Aham. mudança. Pode ser que, se eles se juntarem, eles podem falar com um órgão que regulamenta isso e fala, não, ok, você pode alugar. Obviamente, aí vai ter que fazer conta e tudo mais. Legal, valeu, obrigado. Me ajuda, André, a ajudar o Roger aqui, é Roger_Cal. Ele colocou assim, tá, uma vírgula. Então eu já estou sentindo uma objeção aqui. Posso estar errado, tá, Roger? Tá, tipo assim, Vamos lá. tá. Ele está dizendo o seguinte, ó, como se faz isso se a operação, como se faz isso se a operação, os carros são diversos e para o RH, o carro é um benefício. Você entendeu o que Legal, ele está falando? legal. É Tá, uma boa pergunta. como é que se faz isso se a operação, os carros são diversos e para o RH, o carro é um benefício? Perfeito. Olha que interessante, rapidamente. Quando o RH trabalha isso como benefício, e aí eu trabalhei bastante com carro executivo, então acho que eu tenho um pouquinho de facilidade para falar, o que a gente tem que avaliar para essa frota? A economia, sim, que vai ser gerada, mas a praticidade do que a locação pode gerar. E outro ponto importante é, se esse carro é benefício e ele tem por exemplo, eu sou de uma farmacêutica, vamos lá. Eu sou diretor de uma empresa e eu tenho lá um carro comprado. E que depois do final do contrato eu tenho lá 30% de desconto para poder comprar o carro. Para cuidar melhor e para ser benefício. Tá. A locadora tem possibilidade de fazer a mesma coisa, igualzinho. Dá para desenhar o mesmo produto. Porque, na verdade, isso é um produto financeiro. Por que as empresas vendem com desconto o carro na farmacêutica? Porque já passou, por exemplo, 3 anos, ela tem mais 40% de depreciação do carro, ela vai vender o carro por 40%, porque ela não paga imposto de renda sobre a diferença. Então, é um benefício, sim, mas ela também se beneficia dessa diferença. Né? Então, onde eu queria chegar com isso, só resumindo? Quando é um carro executivo, vai ter que achar uma locadora que tenha esse perfil e que ela goste ou queira trabalhar com esse tipo de público e que ela desenhe produtos específicos para atender eles. Com leve trás. O carro que eu alugo, eles vão buscar na minha casa, até a Clara, 2 anos de idade, a Liz lá, minha esposa está com no colo, eles buscam o carro, levam na oficina, traz de volta, não precisa nem olhar. Entendeu? Ela não vai para a oficina, é muito mais prático. Então, no caso executivo, você tem que fazer um desenho diferente. Entendeu? Então é isso, resumindo um pouquinho. Entendi. A Michelle entrou aqui, né? E Michelle é da Ipera, falou dos Conheço bem, a gente aprendeu isso. Ela é maravilhosa, né? Ela faz parte aí dos 14, nós temos a honra, né, de tê-la também, assim como a Yara, como a Darlene, entre as 14 embaixadoras da Fit Mobility, né? E ela, assim, a pergunta dela, na verdade, o comentário dela, né, estava aqui, acabou subindo, mas ela, em linhas gerais, se eu estou falando bobagem, você entra de novo aqui, tá? Ela está dizendo o que a gente um pouco comentou, né? Cada empresa vai ter uma situação específica, né, baseado aí no core, na necessidade da empresa. O que eu achei legal do nosso bate-papo aqui é que, às vezes, para uma mesma empresa, existem mais de uma modalidade. O que, de repente, funciona para a área comercial, uma outra modalidade, às vezes, se encaixa para os carros benefícios.
carros, por exemplo, pesados, né, que é o caso da Darlene, por exemplo, que tem uma frota mista de pesados, médios e leves. Então, às vezes, não é tudo locado, tudo própria, tudo assinatura, não. Depende do departamento, vai ter empresa que só locada vai resolver tudo, mas vai ter empresa que, dependendo da operação, como ela mesma colocou, vai mudar, né, essa gestão aí. A gente teve também aqui o pessoal da Mônaco, a Sandrinha, né? A Mônaco é uma parceiraça nossa, faz aí toda a parte de gestão de multas. Aliás, o botão que a gente acionou, né? Colocou agora na plataforma Fit Mobility Brasil, a Mônaco, a Sandra da Mônaco deve ter amado, né? A Bruna deve ter amado, né? E como elas trabalham com gestão de multas, né? Agora elas também podem oferecer para os clientes delas uma solução para reduzir, né, o número de multas, enfim, fazer essa gestão muito maior, muito melhor. A gente tem 4 minutos. E então, aí, André, cara, teve um cara que falou assim, professor André Ricardo, você tem moral no setor, né, André? Deixa eu falar uma coisa, André. Eu já te conheço há algum tempo, né? Nós já nos encontramos várias vezes, conversamos várias vezes. Eu quero aproveitar aqui as 530 pessoas que estão nos assistindo e declarar aqui, cara, sei lá, a admiração que eu tenho por você. As pessoas gostam muito de você e não é por acaso, né? Você é um cara muito sério no que faz, muito querido dentro do setor. Eu queria deixar isso muito claro para todo mundo aqui. Quem quiser contato com o André Ricardo, a própria Fit Mobility Brasil tem um prazer imenso aí de unir, né, que é essa nossa função, unir pessoas, unir serviços e prestadores, enfim, daí por diante. Você quer, primeiro, o que você acha da plataforma Fit Mobility Brasil e se você dá uma boa noite aqui para a galera, se despedir, dar algum tchau para eles aqui. Legal. Bom, primeiro, César, também tenho uma admiração grande por você, a gente já conversou várias vezes. Obrigado aí pelo elogio. Espero fazer jus ao que você falou. A gente trabalha muito para fazer esse processo, né? Quero agradecer também a Fit Mobility, é uma plataforma que está nos colocando no mercado, e a gente fez questão, apesar de não ser nosso mercado principal, né, porque nosso mercado principal é a locadora, mas primeiro apoiar porque a ideia é fantástica. Segundo, porque a gente acredita no que vocês fazem. E terceiro, porque não tinha como não participar de uma coisa que a gente participa há tanto tempo, que a gente acredita, aí eu vou longe, então vou até me emocionar. Mas assim, o que eu acho importante, né? Vocês fazem um trabalho fantástico, tem que continuar. Então a gente vai trazer, se puder, apoiador junto, vai conversar com a turma que a gente puder, como a gente já faz tempo. E eu queria só finalizar, né, falando o seguinte, quem quiser montar uma locadora, quem já tem uma locadora, quem já tem processo que quer, porque a gente tem até uma ideia, César, olha que legal, a gente faz projeto para ele crescimento da empresa. A gente mostra isso, como é que ele pode ser mais rentável e tudo mais. Então, assim, Solution for Fleet somos nós aqui, né? Tem uma área toda, tem vários sócios, e a gente está tentando mexer o mercado, e acho que já até mexemos um pouquinho, porque muita gente realmente está tentando conversar com a gente e trabalhar com a gente. E outra, para finalizar, carinho que eu tenho por você e por todos aí que estão por trás dos bastidores aí, Maurão. né? O Maurão, que é parceirão, já conheço, trabalhei desde a LD Automotive, né? Eu acho assim, o trabalho que vocês fazem é fantástico. Então, continuem nessa. Bom, só posso agradecer. Já falei demais. Você é o cara, você é o cara. Deixa eu falar uma coisa para você. A Marisa, ela falou um negócio que foi legal aqui. A frota benefício, né, quando bem colocadinha, legal, ela também, né, é uma ótima ferramenta para você reter talentos dentro da empresa. Sabe como que é isso, né? Tem cara que fala, não, eu não vou sair dessa empresa porque eu tenho benefícios, entre eles um bom carro, né? A pessoa se sente abraçada pela empresa, quando a empresa cede para esse colaborador um carro com tecnologia de segurança, né? Isso dita muito de como a empresa cuida do seu colaborador. Bom, nós estamos indo para o nosso final aqui, aí vai os últimos Brasil, né, a maior plataforma hoje de gestão de frotas, é uma comunidade onde você interage exatamente como um grupo de WhatsApp, só que com a oportunidade de estar num ambiente muito mais seguro.
Você pode dividir por estado, você pode dividir por assunto, você tem privacidade dentro do app. Não percam todas as terças-feiras agora a Next Fleet, né, com o Fleet Talks. Está aberto um espaço para que as pessoas apresentem, né, conteúdo para os gestores e a gente faz o monitoramento de tudo isso. Quero agradecer imensamente ao André, que esteve aqui com a gente, agradecer à audiência, que foi sensacional hoje, né? Sempre uma média não, sempre acima dos 500 espectadores. Estamos caindo aqui, chegamos no final. Andrezão, fica com Deus. Pessoal, até a próxima. Quinta-feira que vem estamos aqui, mas terça-feira não percam aí o nosso Fleet Talks, a estreia. Tchau, César. Muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigado pessoal da Solution e todo mundo que está assistindo. Grande abraço a todos.